mais precisa, que é a presença deles. Então, eu gosto muito desse tema para falar isso, né, da responsabilidade que nós temos com nós mesmos. E o legado que ele tem que deixar somos nós para nós mesmos. Eu acredito firmemente nisso por toda a experiência, né, que eu já passei aí, e vou contar um pouquinho dela para vocês aqui. Bom, eu falo que isso aqui é o que eu estou, né? Eu estou aí fundador de alguns fundos, da Assis Gestão, que é uma empresa que está com 22 anos de mercado, sou conselheiro de algumas empresas de grande porte aí a nível nacional e internacional. A gente tem hoje sobre gestão mais de 2 bi, está crescendo a cada dia essa gestão, mais de 6 mil empresas apoiadas. E eu sou velhinho de cabeça branca que dá palpite, geralmente errado. Se for contratar, contrata meu time, não me contrata, garanto para vocês que eles fazem muito melhor do que eu, tá? Não tenho a menor dúvida disso. Então, a gente é responsável por vários M&As a níveis nacionais e internacionais, alguns cases de grande sucesso aí, né? Atualmente a gente está com um fundo para fazer negócio na Europa, especificamente em Portugal, com mais de 36 bi de euros. Então, quem tiver projetos que queiram ir para lá, estamos todos dispostos a atendê-los. Eu estava vindo de lá para cá exatamente tratando do um. Esse aqui é alguns dos M&As que a gente já fez ao longo da nossa jornada. Esse aqui em especial, vou voltar aqui um pouquinho, é um case que eu gosto de contar muito. Não sei quem conhece a Vanguard, mas a Vanguard é uma empresa que consegue vender 1.000 carros, tipo assim, Lamborghini, Ferrari, Rolls-Royce. Sabe, nós entramos lá em 2017, era uma empresa que tinha um perfil de faturamento anual abaixo de 100 milhões e que esse ano a gente vai faturar 1 bi e 200 milhões. Com uma gestão extremamente enxuta, não temos CEO, nem CFO, nem controladoria, nada, tudo feito através do próprio time da casa, que nós treinamos, com os vendedores, os sócios trabalhando como compradores e vendedores, sem estar na burocracia do negócio do dia a dia. Tem um extraterrestre chamado Fernando Duran, que é o sócio, que é um cara que consegue vender 70 carros de 10 milhões por mês, né? Completamente maluco, né? Um grande parceiro e irmão que eu tenho de vida, nós formamos em grandes amigos, apesar de ser um dos clientes que eu mais brigo na minha vida, né? Que a gente sai na porrada todo dia, eu perco sempre, que eu não corro, né? Não dou conta de correr, então eu saio sempre no prejuízo, né? E a gente tem uma loja linda, maravilhosa, convido a todos vocês, quando for a BH, conhecer. Uma loja de 6.500 metros quadrados, que está indo para 8.000 metros quadrados agora, então uma experiência única para poder visitar. E a gente viveu muitos desafios lá, né? Eu falo assim, contar a história depois do prêmio, olha, né? Eu quero ver a jornada. Nós investimos, montamos um fundo para investir essa loja e assim, gastamos o que tinha e o que não tinha. E ela tinha uma inauguração marcada com 2.000 convidados, que era a data de 20 de março de 2020. Para quem não se lembra, foi o fechamento da pandemia. Então, nós tínhamos investido alguns milhares de reais e recebemos o prêmio de não poder abrir o investimento, né? E foram 2 meses, só a gente do planeta Terra estava lá dentro da loja, trabalhando, e conseguimos em maio fazer a maior venda recorde da história da empresa, e de lá para cá, recorde atrás de recorde. Esse ano nós vamos bater mais todos os recordes possíveis. Acabei de fazer o M&A dela. M&A, gente, para quem não tem afinidade aí, eu detesto sopa de letrinha, mas acabo falando por causa de mercado, você pode me corrigir ou perguntar, tá? M&A é fusões e aquisições, compra e venda de empresas, né? Que a gente trabalha com fundos ou com investidores, tem interesse de investir em possibilidades de negócio. Fizemos o maior da América do Sul agora em dezembro. Um M&A do setor da América do Sul. Alguns prêmios recebidos, agora no final do ano a gente vai estar recebendo como a melhor empresa de gestão da América Latina. Vai ser um evento de 3 dias. Eu sou coautor com o Jorge Jota. O Jorge Jota é um grande amigo meu pessoal. Somos sócios em alguns fundos, participamos de mentorias juntos, e agora eu acabei de ser convidado, vocês me deram sorte, muito obrigado pela energia, de ser mentor do Clex Club, onde está ele, o Flávio Carneiro, o Caio Carneiro e o Flávio Augusto. Acabei de ser convidado ali agora para ser o mentor na parte de gestão, enquanto eu estava aqui com vocês. Esse aqui é um pouquinho
dentro da nossa sede. Convido vocês a ir conhecer. Lá a gente faz pão de queijo lá dentro, bolinho de vó, biscoito frito da roça. Inclusive, já que vocês são advogados, eu sugiro, através da OAB, vocês sugerirem uma lei em São Paulo proibindo fazer pão de queijo. Por favor, porque é uma experiência terrível comer o pão de queijo aqui em São Paulo. Então, né, me ajudem nessa jornada, aproveitar aqui, né, que nós estamos todos aqui reunidos. Nós temos um espaço que ele é muito bem-vindo a todos vocês. A gente gosta muito de receber os parceiros, foi feito para isso. Uma estrutura totalmente voltada para palestras, treinamentos, recepção de pessoas, workshops. A gente faz muito, tem área por mim lá, a gente gosta muito de fazer eventos onde as pessoas cozinham e apresentam fora da área de sala de reunião. Eu, particularmente, gosto bastante disso. Acho que dá um clima mais... Isso aqui são conexões, são grandes amigos, diretor da Rede Globo, Raul Sena, para quem não conhece, foi investido pelo PTG, agora um gigante de 30 anos, Val, Gustavo Borges, meu amigo e irmão, Carlos Busch, está aqui em São Paulo, sugiro conhecer, um cara espetacular, foi 4 vezes o maior vendedor do mundo, Germano, essa turma que eu tenho, o David Letts, o maior M&A de startup da América Latina em 2022, ele foi pelo cheque de 532 milhões, Jussiel Mazacari, fantásticos, o Jota, temos uma conexão muito forte de afinidade de negócio, Flávio Augusto, Caio Carneiro, e aí eu vou contar um pedacinho para vocês, o tanto que é importante ouvir vocês falando muito de posicionamento e tudo. Eu até 2018, eu nunca tinha tido Orkut, para quem tem cabeça branca vai entender o que é isso, MSN, Facebook, e eu ia muito em treinamento e eles falavam assim, quem não tiver Orkut não vai sobreviver no mercado, eu não tinha. Aí quem não tiver MSN não vai, quem não tiver Facebook não vai, eu nunca tinha, né? Aí agora, por último, o Instagram, né? E aí eu falei, cara, eu tô ficando velho mesmo, não sei mexer com nada disso. E fui cair na mesa, através até do Fernando da Vanguard. Tava Thiago Nigro, Bruno Perini, Joel Jota, Gustavo Borges, que a turma só gigante, todo mundo se apresentando, né? Eu tenho 3 milhões de seguidores, tenho 4 milhões, tenho 1 milhão. E eu só esperando, né? Aí, o Gustavo Borges do meu lado, o Gustavo Borges, para quem não sabe, gente, sentado a 2 de mim na cadeirinha, assim, né? O Gustavo Borges não precisa de apresentações. Chegou minha vez, falou, tinha 5 seguidores, minha avó morreu, ficou 4. E todo mundo riu achando que era piada e era verdade. E na minha vida eu sempre tenho a segunda trombada, né? O Gustavão chegou e falou assim, me fala seu Instagram. Eu falei, uma ótima pergunta. Eu tive que ligar para minha secretária na frente dele para perguntar no meu Instagram. E ele é um cara que tem de tamanho, tem de coração. E eu gravei um podcast com ele e falei para ele, Gustavo, é o seguinte, né, cara? Você sabe quando o cara tá bem na vida? Quando o social media dele é o Gustavo Borges, né, velho? Então foi ele que me ensinou, de fato, a postar. Onde eu quero falar com vocês que vale a pena o posicionamento, é um negócio que gera muito valor hoje, mas que sejam de verdade, né? Não seja aquelas pessoas que ajudam os outros a criar o que elas nunca criaram. Aquilo que vocês têm como essência, não abre mão delas para não cair em pegadinhas de mercado. Aqui alguns grupos e membros, aquele que está sentado ao meu lado ali, inclusive é o Fernando Vanguard, Fernando Duran, está aí também o Carlos. O Carlos é um cara que tem um dos maiores fundos do Brasil, meu amigo e irmão, o filho dele fez o processo acessório na CIS. Carlos Busch, mais uma vez, eu insisto nele, porque é um cara fantástico. Aí tem vários outros parceiros, amigos de jornada, que a gente caminha muito juntos aí, em eventos, em trocas, em poder compartilhar e dividir oportunidades juntos, né? Bom, quando coloca tudo isso, parece que a vida é linda, né? Mas a verdade é que nem sempre foi assim, né? A gente tem uma jornada ao qual tem muito orgulho dela, deixando bem claro, mas que ela começou aqui em São Paulo. Eu nasci em Guarulhos, morava num barracão de tábua, o banheiro era do lado de fora, o chuveiro era um regador de alumínio, tinha que esquentar água no fogão, levar lá fora e puxar a cordinha para tomar banho. Essa era a casa que a gente morava. Aqui são fotos dela, quando eu era mais novo, né? E sou de famílias muito humildes, todos os meus familiares vieram da roça, nunca estudaram. E eu tenho muito orgulho disso, porque apesar de não ter recursos financeiros, era uma família muito feliz, muito unida, de grandes valores. A maioria das coisas que hoje eu prego, construo e apresento dentro das organizações que eu atuo, eu aprendi com essa turma aí, com meus avós, com meus tios, com meus pais. Eu não aprendi em Harvard.
né, que é respeito, hierarquia, compromisso, obrigação, entender o outro, respeitar, né, a maioria dessas coisas que hoje vem faltando muito em vários aspectos onde a gente vive, né, e eu falo muito que a gente precisa ser luz, né, primeiro acender a luz onde a gente está na escuridão. Então, esse é um pouquinho da minha história. Eu comecei a trabalhar muito novo. Para os advogados trabalhistas aqui presentes naquela época, podia, tá? Não era crime. Então, deixando isso bem claro. E era o seguinte, nessa época aí, ó, quem não contribuía, não gerava valor, ficava com as piores situações. Por exemplo, na casa da minha avó, quem comia por último era criança. Por que criança comia por último? Porque ela só consumia, não gerava nada. Quem tinha que comer primeiro é quem trabalhava, né? Eu falo que era um instinto inteligente, né? Hoje os meninos, as crianças escolhem o lugar que vão sentar, onde que os pais vão, coisa ao qual eu sou muito contra, inclusive, falando nisso, né? Porque a gente tem visto o efeito de tudo isso e não tem sido legal. Só que apesar de todos os indicadores, as pessoas continuam. Eu fiquei esses dias, tinha uma pessoa que discutiu comigo e falou que está criando os filhos que eles nunca vão escutar o não. Eu falei, não, isso dentro da sua casa, né? Que eu digo que sair, né? Aí você se prepare para andar com um psicólogo do lado. Então, eu trabalhava numa indústria, essa indústria tinha um chiqueiro, e quem cuidava do chiqueiro era eu. Então, eu lavava o chiqueiro, lavava banheiro e fazia café. Era a minha função lá, ao qual também ia com muita dignidade e orgulho, tá? Saí dessa empresa, fui trabalhar em outra empresa na área de logística, e tinha um patrão, ele me chamava, não vou falar aqui porque vai ficar muito feio, mas de todos os palavrões possíveis e necessários que vocês conheçam, inclusive o da mãe, sabe? E era assim o dia todo. Eu chegava em casa e falava, seu pai, tinha um cara, meu patrão, um pai me xingava, tu com teu nome lá e tal, meu pai olhava para mim e falava assim, respeita ele, é seu patrão. Se você não quer ficar lá, procura outro, mas quem sabe o outro vai ser melhor ou pior, só o mercado pode te contar. Entende? Isso foi tão importante para mim, gente, mas tão importante, que esse cara, ele me xingava tanto, que um dia eu falei, cara, esse cara não vai me xingar mais não. Eu tentava adivinhar, fazia 100 coisas, quando ele pedia 10, eu fazia 100. Ele nunca mais me elogiou, ele nunca mais me xingou, mas nunca me elogiou também não. Então eu vou dar um recado para vocês. Todas as vezes que vocês precisarem de feedback para evoluir, para ser feliz ou para fazer a pregação, vocês estão mal posicionados. Entende ou não? Quem precisa de feedback para ser feliz, para romper e para bater eu lá no escritório, deixa eu explicar para vocês como é que eu contrato. Eu não estou mentindo não. Sentei a primeira vez, eu não pergunto o nome, falo assim, você aguenta xingo? Todo mundo pergunta, o quê? Foi xingo? De xingar. Por que você está me perguntando? Foi porque eu xingo. Então eu estou explicando antes que eu não quero processo trabalhista, então eu já aviso na arrancada. Aí a última lá, sentou a menina bonita, bem vestida, tal. Você está achando o quê? Eu cuido da minha mãe, da minha irmã, vim da roça para cá e tal. Falei, preciso te contratar, pode entrar, não quero saber da parte técnica não, o resto eu desenvolvo. Entende? Porque eu gosto de contratar perfil. Eu gosto muito de contratar perfil. Vou explicar para vocês, para aqueles que estão de boca aberta achando que eu sou um monstro. O que eu explico à minha equipe? Aonde você quer estar? Na mesa do estagiário ou na mesa do dono? Do gigante, de quem construiu e fez. Eu conheço poucas pessoas de sucesso que não são bravos. Pouquíssimas. Raríssimas exceções. E eu gosto de estar com eles. Aí eles falam assim, mas o cara te xinga. Xinga, mas me paga. Tem um monte de gente que xinga e não me paga. Entendeu ou não? Mas o cliente é chato. É chato, mas me paga. Tem um monte de gente chata que não me paga. Meus cunhados, por exemplo, são muito chatos pra caramba, me pagam nada, só consomem meus uísques lá. Entende? Então, assim, eu prefiro ainda os que me pagam e ao qual, a cada experiência vivida, eu me torno mais forte. O próximo vai para o meu time. Esse é difícil? Vai nele. O próximo vai ser mais fácil. Porque as pessoas hoje querem viver sem atrito, sem conflito, né? E isso não existe no mundo real. Nunca vai existir. Então a questão é, por que vocês vão à academia? Para ficar mais forte ou mais fraco? E para fazer isso, para ficar mais forte, vocês precisam passar pelo quê? Processo. Concorda? Não é assim que funciona? Não é? Uma semente. Olha para a natureza. Tudo que Deus criou, para ela romper e virar uma árvore, ela tem que primeiro explodir de dentro para fora. Concorda ou não? Concorda? Porque para a gente colher, a gente tem que plantar. E além de plantar, a gente precisa aguar, regar, colocar adubo. Entenderam ou não? É uma jornada. E essa jornada não vai parar. Você abraçando árvore sendo romântico ou não. Entende? Eu tenho 22 anos de CNPJ.
eu nunca tive um processo trabalhista. Não é que eu ganhei, não. Nunca fui executado. E eu xingo, eu brigo, eu sou duro. E todo mundo que passou comigo ou está melhor ou está comigo. Entende? Porque as pessoas estão confundindo você ser correto e firme com dureza, com arrogância. E eu acho engraçado, porque, por exemplo, os bolsonaristas gostam do exército, não é assim? Ué, o exército é assim, não é? Os petistas gostam lá de outras situações, que lá também é duro, não é isso? Quando vai roubar terra, invadir, fazer... Então, gente, tudo está na dureza e na dificuldade, só que as pessoas hoje querem fingir que isso não existe. E isso não vai mudar nunca. Eu passei a ser office boy nessa empresa que o cara me xingava. E aí, office boy, gente, para os mais novos, é um motoboy sem moto, ok? Só para ficar claro, tá? Né? Não tem gente jogando no Google aí, né? E aí é o seguinte, office boy naquela época, deixa eu contar um negócio para vocês pasmem, mas não desmaia não, não existia internet. Não existia. Celular, nem pensar. E vou contar uma coisa para vocês. Você precisava de pagar alguma coisa no banco. Adivinha o que você tinha que fazer? Ir no banco. É sério que a gente ia no banco. Entendeu não? Para pagar a conta de luz, tinha que ir no banco. Exatamente, entendeu? E aí o cara fazia um cheque para 3 coisas, chegava lá, você sabe o que é cheque, gente? Joga no Google aí. Depois eu vou ocupar muito tempo aqui. Entendeu? Então assim, eu comecei a fazer esse tipo de serviço e logo a essa época eu comecei a perder muita condição física. Eu jogava bola, andava de bicicleta, fazia tudo e comecei de uma hora para outra a não conseguir mais. Eu falei com o Gustavo no podcast dele, eu falei, Gustavo, eu brinquei minha infância inteira, eu joguei tudo quanto é esporte, eu só não ganhava, eu achava que eu era ruim, entendeu? Mas na verdade eu já tinha uma patologia, eu já tinha uma patologia e essa patologia ela foi diagnosticada da seguinte forma, fui no médico com meu pai, tinha 12 anos, o médico olhou para mim, pediu fazer uns exames, falou, você está com 12 anos, com 15 anos você vai parar de andar, com 17 anos você vai morrer. Sem vírgula. E meus pais acabaram, ficaram muito tristes, era uma patologia genética, e você imagina, assim, hoje é difícil genética, você imagina 40 anos atrás, né, e sem dinheiro. Então, meus pais acabaram, porque eles se sentiram muito tristes, achavam que a culpa era deles, por ser genética, não entendiam isso. E o jeito que eu percebi, eu sou muito ligado a meus pais, o jeito que eu percebi de não fazê-los sofrer era manter minha vida o mais normal possível. Então, eu continuei a trabalhar tudo e como office boy, você já percebeu degrau de ônibus, né? Saca ou não? E eu chegava nos pontos de ônibus e não dava conta de subir o primeiro degrau. Os demais eu subia usando o corrimão, mas o primeiro eu não conseguia. Então, eu olhava quem tinha carinha mais forte e tal, carinha boa, e pedia para me ajudar a subir. Entendeu? Até desenvolver relacionamentos onde o motorista, o próprio trocador, alguém que ficava naquele ponto direto, já me ajudava direto. Ou seja, mesmo eu impossibilitado fisicamente, não tendo a menor condição de fazê-lo, eu nunca deixei de fazer, de cumprir todas as minhas obrigações como office boy, ganhando meio salário mínimo. Entende? É isso que as pessoas não entendem de jornada. Elas querem assistir um vídeo no YouTube e ficar milionário. E não querem passar pelo processo. Né? E quando vê tudo que foi conquistado, não entende o processo todo que foi passado lá atrás para chegar a essas conquistas. Entende? É muito diferente a situação real de quem quer construir de verdade. Né? Eu falo o seguinte, quando alguém vai na sua casa, todo mundo pergunta quem fez o móvel, onde você comprou o piso, não é assim? A decoração, mas ninguém entende o que está lá embaixo de concreto e ferragem. Ninguém quer saber, mas é aquilo que sustenta tudo. Se for mal feito, tudo que está lindo do lado de fora vai romper, vai vazar, vai dar defeito. Entende onde que eu quero chegar, gente? Então, nunca se esqueçam disso, tá? Isso é muito importante. E aí eu entrei para um grupo familiar, fui trabalhando dentro desse grupo, fazendo de tudo, de auxiliar, analista, gerente. Vocês perceberam que eu passei 17 anos falando isso? Deu para perceber? Tranquilo? Vocês perceberam também que eu não morri? Perceberam? Tá tranquilo? Não, se não tiver percebido, eu preciso melhorar, né? Tá tranquilo ou não? Não é nenhuma sessão espírita, tá em paz, né? Então, em 90, e todo mundo fala do poder público, gente, mas a rede Sara Kubitschek é uma rede maravilhosa, não sei se vocês sabem, lá tudo é gratuito, de alto nível, com a maior tecnologia que existe, principalmente para a questão genética, né? Neuromuscular principalmente. Então, um baita de um lugar.
Lá que eu fui descobrir aos 17 anos, eu fui descobrir que eu não ia morrer aos 17 anos. Entendeu? Mas eles falam, você não vai morrer com 17, mas vai morrer mais rápido que todo mundo. Vai parar de andar, vai parar de respirar, porque quem tem AME, que é a atrofia muscular espinhal, é a doença que mais mata criança no mundo e hoje é a doença que tem o tratamento mais caro do mundo, né? E foi tudo através da Rede Sara, que eu tenho muito orgulho, sempre gosto de divulgar, porque muitas pessoas não sabem disso. Né? É um baita e é público-privado, né? É um negócio bem bacana de ter no Brasil. Bom, em 99, eu já era CEO desse grupo familiar, e era uma empresa familiar, então era pai, mãe e 7 filhos. Eu aprendi a receber 9 ordens do amanhecer ao pôr do sol, entendeu ou não? Eu não podia colocar gasolina no fogo, porque senão não tinha almoço de domingo. Né? Então aprendi muito a mexer com gente e aprendi a tomar decisões em cima de problemas. Né? Então, assim, eu sempre definia ali pelo CNPJ, porque era melhor para ele, para tentar ter algum argumento, apesar de um ou outro sempre sair arranhado. E a primeira escola que eu consegui pagar foi a graduação, que foi a PUC. E aí eu tirava ótimas notas, fazia bons trabalhos, porque eu já trabalhava muito, já entendia muito do que eu fiz, eu optei por fazer ciências contábeis. E o coordenador do curso um dia chegou para mim e falou, pô, cara, você tira boas notas, apresenta bem pra caramba, mas você falta demais. Eu falei, não, eu rodo 5 mil quilômetros por mês, 6 mil quilômetros por mês. A vida não é brincadeira, eu durmo 15 horas por semana. Eu dormi 15 horas por semana mesmo. Às vezes no volante, inclusive. E algumas partes dela. E aí o seguinte, eu falei, cara, não dá. Ele falou assim, vou fazer um projeto para te compensar as horas, para não ser injusto com todo mundo. Então você tem que fazer a mesma carga horária, mas a gente faz através de projeto. Tipo o TCC hoje, eu acho que fui eu que criei ele, de terrores. E assim nós vamos fazer. E eu falei para ele, cara, eu sei o que eu vou fazer. Porque o empreendedor é o cara que pega nada do nada e constrói tudo. Agora, ele não é gestor. Entende? Com todo respeito à amizade, não batam em mim, eu não dou conta de correr, já falei. Advogado para gerir, gente, é uma tristeza. É uma tristeza. Trabalho para vários escritórios. Vocês precisam, entendeu, de apoio. Entendam isso, porque vai crescendo o nível de clientes, exigências, o tanto de obrigações que vocês têm. Eu não sei se vocês sabem um case muito importante. A Vale do Rio Doce acabou de perder a maior jazida do mundo de mineração para a China, porque toda exploração tem uma data, né? Você compra o direito da lavra ali e fica tanto tempo. Eles esqueceram a data. E no outro dia, 6 horas da manhã, a China já tinha registrado o direito da maior jazida do mundo. Está mudando todo o cenário de mineração e de preço de mineração no mundo. Entende? Onde que eu quero chegar? Então, assim... Então, o empreendedor foi, cara, vamos fazer isso. E começamos a ajudar os empreendedores a crescer. Esses empreendedores, volta na minha época, gente, nota fiscal era de papel. O cara fazia a primeira nota fiscal para Vale do Rio Doce de 300 mil, calçava ela, era um papelão que eles colocavam, e as de carbono, sabe o que é carbono? Você lavava carbono. Tinha carbono. E as de carbono eu fazia de 30 mil para pagar imposto, entendeu? E era assim, então o balanço era assim, eu quero separar, eu pedi um balanço, eu quero dinheiro no banco, era outro, eu quero pagar imposto, era outro, entenderam ou não? Então cada hora era um balanço. Então ninguém sabia, na verdade, o patrimônio da empresa, porque se perdiam nisso. 10 CNPJ, em nome do papagaio, do periquito, do cunhado, e vai ali. E eu falei, cara, vamos fazer um negócio de verdade. Naquela época existia muito cheque, nota promissória e dinheiro. Então tinha uns cofres nas empresas, todas tinha cofre. E a gente começou a contar aquele dinheiro, contar os cheques, contar estoque, e fazer os balanços e os demonstrativos da empresa de forma gerencial, independente das práticas contábeis. Com isso, essas empresas acabaram crescendo, entendendo mais do negócio, porque o empreendedor, quando você dá informação para ele, ele arrebenta, e vieram empresas para comprá-las. E aí veio a palavrinha M&A, que é compra e venda de empresas, que eu já expliquei, fusões e aquisições. E eu não sabia o que era isso. Só que eu vi o contrato do cara que eles contratavam. O cara ganhava o que eu ganhava em 10 anos num contrato. Eu falei, eu quero fazer isso. É isso que eu preciso fazer. E aí, de novo, como é que quando você não tem expertise e não gera valor, você deveria fazer? Servir. Porque você não pode cobrar daquilo que você não gera valor. E eu fui servir essas empresas que faziam M&A. Peguei meu time, a gente trabalhava depois do horário, sábado, domingo, que a gente tinha os outros clientes que precisava atender, e fomos aprendendo como se faz isso. Bom, aconteceu,
viramos alguns M&As, esses empresários ficaram cheios de dinheiro no bolso, viraram para mim e falaram assim, cara, agora eu tenho dinheiro e só estou fazendo bobagem. Minha mulher quer separar de mim, não está dando certo, o que eu faço com o dinheiro? Eu falei, uai, melhor no meu bolso que no seu, né? E aí eu comecei a estruturar dinheiro para os nossos clientes. Virei a chave, falei, deixei de ser consultoria, agora vou ser compliance, ou seja, eu sou responsável por ser transparente nas relações, né? Não posso ter parte interessada, mas eu tenho que ter acesso a tudo. E assim começamos, também não sabia que era fundo de investimento, fui pedir ajuda, sentei na mesa, né, do que menos sabe, entender como é que funciona, trabalhar gratuitamente, fazer muitas horas para aprender isso, até que esses fundos começaram a me chamar para projetos, eu comecei a aprender, e aí voltei a ser estagiário de novo, né, de fundos. E foi até a hora que eu me senti velho e fui parar lá na mesa dos digitais, que eu já contei para vocês, foi minha última experiência de estagiário. Essa aí era a nossa sede raiz, né, quando a gente começou, e agora estamos hoje nessa sede aí. Bom, gravem essa frase para vários períodos da vida de vocês. Pessoal, apesar dos problemas, a vida vai continuar. Apesar do seu cliente ter cancelado um contrato, ela vai continuar. Apesar de você ter fechado um contrato grande, ela vai continuar. Para os tributaristas, apesar de 2026, nada do que a gente aprendeu vai valer mais, a vida vai continuar. Então, assim, apesar de, é uma frase que eu gosto muito, porque as pessoas hoje querem que tudo esteja perfeito para ser feliz, né? Tem que estar tudo alinhadinho, do melhor, porque qualquer problema, não dá, a intempérie do negativo prevalece sobre o positivo, e as pessoas deixam de fazer uma coisa muito importante, sabe qual que é? Viver. Porque deixa eu te explicar um negócio, você sabe o único momento que você tem na vida? O único. Presente. Microsegundos. Por isso que chama presente. O passado já foi. O futuro não existe. Não existe futuro. Não existe. O futuro é a colheita de uma semeadura do presente. Então o pessoal fala assim, o meu futuro vai ser reflexo do meu passado. Mentira. O seu presente é reflexo do passado. Então, irmão e irmãs, se não estiver bem, repensa. Entende? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Não adianta falar, toda vez que vocês estiverem com o mindset assim, a culpa é do governo, a culpa é da esposa, a culpa é do marido, a culpa é do filho, a culpa é do mercado, a culpa é de... Vocês estão com o mindset errado. Entendeu? Porque a responsabilidade é nossa. Não existe culpado. Culpado é coisas de lá atrás, gente, de mindsets de que queriam manipular a massa. Entendem? Então, assim, começou a pensar, a culpa é do outro, começou a pensar errado. Controlem seus pensamentos. O pensamento tem uma força absurda, tem um poder gigante. E os nossos pensamentos fazem os nossos hábitos. E os nossos hábitos fazem o nosso caráter. E o nosso caráter vai determinar a nossa vida. Entendem ou não? Ah, não, Assis, mas eu conheço os políticos aí, não vamos mudar de assunto. Não é assim, disso que eu estou falando. Bom, falando da turma do jurídico aí, hoje está assim, né? O direito a tudo, obrigação a nada. Né? Então, assim, as pessoas não estão tendo... Toda vez que o cliente fala comigo assim, pô, Assis, eu confio em você, eu faço atrás de confiança, tem responsabilidade. Entende? Hoje não. Hoje as pessoas querem ter direito a tudo, obrigação a nada. Simples assim, um vazio tremendo. A pessoa acha que ela tem o direito de chegar numa empresa na sexta-feira e falar assim, eu não volto mais na segunda. Eu olho para isso e falo, cara, se eu fizesse isso, meu pai, até hoje, meu pai me bate. Tranquilamente, meu pai me bate. Tranquilamente. Entendeu? Isso eu aprendi dentro da minha casa, irmão. Você tem responsabilidade. Você assumiu um compromisso, ninguém é obrigado a assumir. Mas depois que assumiu, é obrigado a cumprir, sim, em qualquer condição. Ah, mas eu vou ganhar 10 vezes mais no mercado. Cara, eu não quero saber, irmão. Você deu sua palavra. Cumpre o combinado. Entende? Não é porque, não, mas não é imoral, porque está na lei. Cara, mas não é ético. Porque você deu sua palavra, irmão. Isso eu aprendi com meu avô. Entendeu? Não precisa ir para a faculdade, não.
Entende? Eu tenho uma obrigação para com os outros. Eu preciso de cumprir. Eu fui entrevistar uma pessoa esses dias. Ela estava trajando uns 40 mil, tinha um carro de uns 200 mil. No meio da entrevista, ela me parou e falou assim: deixa eu te falar um negócio. Meu pai falou que por menos de 6.500 eu não preciso trabalhar. Falei, tudo bem, fala com seu pai que você não me pagar 20 para te ensinar a trabalhar, você não precisa ficar aqui também não. Levantei e fui embora. Como que essa pessoa vai ter hierarquia, gente? Essa pessoa tem uma condição de um salário de 30 a 40 mil reais o padrão de vida que ela tem. Como é que ela vai se enquadrar para ganhar meio salário mínimo? Como é que ela vai acordar 4 horas para pegar um avião? Como é que ela vai cumprir as obrigações? Ontem eu estava aqui, fiz algumas palestras, eu não sei. Entenderam ou não? Cara, eu assumi um compromisso. A jornada é minha. No dia 1, né, quando eu estava lavando chiqueiro, que eu me propus a crescer, eu pedi isso. Entendeu? E não é porque tem dinheiro, ou tem status, ou tem alguma situação, que isso vai deixar de cumprir. Porque as pessoas também, às vezes, quando chegam em determinadas, esquecem, acham que tem poder, pode deixar de fazer as coisas. Entendem? Então, assim, muito importante a gente não ter esse tipo de pensamento. Eu gosto de citar isso aqui porque é o seguinte, aí vocês me ajudem também, tá? Porque tem muito a ver com vocês. A gente acha que quando a gente chega em determinado momento, a peleja da vida vai parar, né? Assim? Né? O cara fala, não, quero chegar naquela posição dele, porque ali ninguém mais vai mexer comigo. Vou contar para vocês situações. Eu represento um fundo que investe muito em coworking, de grande porte, né? Muita grana, muito imóvel. E aí fui fazer uma reunião representando o fundo, tá? Eu teoricamente, ia fazer o compliance para dar a voz seguir ou não seguir. Cheguei primeiro, sentei na cadeira lá da mesa de reunião, então não estava na minha cadeirinha, não dava para ver, né? Eu tinha limitação física. Chegaram alguns investidores e viram essa cena, mas os que chegaram atrasados não viram. E o cara abriu a porta falando assim, eu lá quero saber de aleijado, gastar dinheiro com essa turma, aquela arquiteta que vai se lascar. Eu vou pôr dinheiro, já gastei esse dinheirão para adaptar as coisas, então, por causa de porta, por causa de rampa, e a turma queria desmaiar, um cara queria pular debaixo da mesa. Aí eu mantive firme, fiz a reunião natural, né? Acabando a reunião, mandou um recado para o meu motorista para chegar com a minha cadeirinha. Ele chegou, abriu a porta e o cara ainda xingou ele. Pô, mas o que você está fazendo aqui com essa cadeira? Eu falei, não, vim buscar ele. Eu falei, não, eu tenho limitação física e tal. Aí na hora que ele chegou para me levantar, né, que ele me pegou, mentira, estava doendo, não, aproveitei o frete, né, tinha que fazer a pressão e tal. Fiquei mais uns 10 minutos na reunião, na cadeirinha, e na hora que eu fui sair, né, aí ele me parou. Falou, bicho, deixa eu te falar, estou numa fase muito danada na minha vida, estou separando, estou com muito problema, você me perdoa, falei muita bobagem, falei, cara, vou fazer o seguinte, vai no meu escritório, nós vamos bater um papo, né, e aí depois de a gente bater esse papo, a gente segue ou não segue. E aí eu queria aproveitar um parênteses com vocês aqui. Vocês já viram que tem porta de banheiro, que tem uma cadeirinha azul, um desenho, vocês já viram ou não? Já? Vocês entendem o que significa? Sim. O que significa? Que quem tem necessidade especial. Deixa eu explicar para vocês. Desde quando eu fui para a cadeira de rodas, eu nunca cheguei num banheiro de cadeirante que tivesse ocupado por cadeirante. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem na Europa. Entendem? O banheiro de vocês, geralmente tem aquele monte de baia, né? 4, 5, 10 baias ali, né? E vocês conseguem correr, né? Entende? Saca ou não? O nosso só tem um, irmão. Só tem um vaso, entendeu? A gente não consegue correr. Entende? E a cadeirinha não entra lá dentro. Então fica numa situação complexa, entendeu? Então fica a dica aí, que o banheiro de cadeira é para a cadeira. E pior, o pai leva a filha, a mãe leva o filho, porque teoricamente é mais limpo. Já ensina a nova geração que não precisa respeitar. Beleza? Então fica a dica aí. Bom, cheguei no restaurante, cara, com a minha família, e lá em casa a gente só usa credencial no carro que eu estou, né? A gente tem mais de um carro, então só o carro que eu estou vai ter credencial para poder parar na vaga. E paramos, fomos buscar a cadeirinha no porta-malas, o gerente chegou xingando. E eu, no primeiro momento, entendi, inclusive, que ele estava defendendo a vaga de cadeirante, né? Falei, não, cara, tá aqui a credencial. Ele falou, não, aí é lugar dos meus motoboys, você vai acabar com a minha logística. Tava no shopping, me chamaram para fila de presencial, eu passando, cara fortão, inclusive. Falei assim, por que ele tem prioridade? Você está sentado, eu estou em pé. Entende? E isso são todos os dias. O Brasil e a acessibilidade e a consciência das pessoas para com isso é um desastre total cultural. E o que eu quero explicar para vocês é, se eu não tivesse lavado chiqueiro, aguentado xingo,
ter uma família que me colocou na rua para ver as coisas, eu não suportaria isso, entende? Então, nada na vida é por acaso. E quanto mais você passa por situações desafiadoras, mais forte você fica para as próximas. Não esqueçam disso, independente do estado que você esteja. O emocional é um fator muito, muito importante. Bom, cadê? Foi por causa disso que esse cara me chamou para a palestra. Eu nem quis assistir a minha. Fricção causa transformação. Conceito antifrágil. O diamante, para ele valer o que vale, ele teve que passar por um impacto gigante. Vocês concordam comigo ou não? Não é isso? Então, tudo aquilo, gente, que transforma a gente, né? A dor, ela deveria servir, eu estou falando da dor emocional e física, para nos melhorar. Entende? Tudo que a gente passa desafio, deveria, inclusive, né, se você volta nos filósofos, lá na época de Sócrates, eles acreditavam o seguinte, que só existe tempo quando o ser humano evolui para o bem. Então, se você passou 50 anos e não evoluiu, o tempo não passou para você. Entende? Que não é a escassez do corpo ou o tempo no sentido cronológico, mas no sentido da evolução. Né? Então, lembrem que fricção causa transformação. Tem um conceito antifrágil, porque quanto mais fragilidade, menos a gente tem possibilidades do mundo real aí, do dia a dia, tá? Essa pirâmide, para vocês que são empreendedores, né, porque o profissional liberal é um grande empreendedor, talvez maior aí do Brasil, somos nós, né, que somos profissionais liberais. Então, gente, primeiro sejam de verdade, contribuam e gerem valor para aquilo que vocês estão se propondo com os seus clientes. Isso não quer dizer não errar. Inclusive falar assim, eu não sei. Eu falo demais isso mesmo. Cara, eu não sei. Vou pesquisar, vou buscar alguém que é especialista nisso e volto para poder te responder. Não tem problema. Né? Mas então sejam de verdade. E para isso demanda muitas horas, muita experiência, muitas fricções. Né? Depois de ser, passem a fazer. Porque não adianta eu me achar muito bom. Né? Eu preciso de que o mercado me entenda. Eu gosto de citar uma frase impactante, é o seguinte, minha mãe me acha lindo, mas não vou pegar minha mãe. Entende ou não? Eu tenho que sair na rua e alguém me reconhecer. Entende? Na verdade, o nosso valor em mercado, quando a gente fala, é quando o outro reconhece ele. Quando você fala de uma empresa, vou vender uma empresa, não adianta o dono achar que eu quero 50 milhões, eu quero 200 milhões, eu quero 1 bilhão. Não funciona assim. O comprador, através de due diligence, de validação e tudo é que vai validar. E a gente, como profissional, também. Nós vamos ter o valor que o mercado entender que ele vai pagar para a gente de ticket. Eu já cobrei, gente, meio salário mínimo de honorário mensal. Entende? Fui fazer minha festa de 20 anos, busquei os contratos lá, fui lembrar disso. Entende? Meio salário mínimo. Entende? Porque naquela época eu não conseguia contribuir. Aí eu fui fazer. Depois de fazer, aí sim, a gente vai chegar no ter. E outra coisa, quando vocês chegarem lá em cima, no alto dessa pirâmide ou da montanha, lembre que depois de ter, a gente precisa de manter. Porque muita gente chega lá. Eu falo o seguinte, é muito legal você escalar a montanha, você tem todo o mérito do mundo, ok? Mas, você ficar lá uma semana, um mês, deve dar uma aflição. Mais que isso, né? Uma depressão. Cara, desça e ajuda os demais a subirem, marque as cordinhas, faz as escadas, você já conhece o caminho. Percorra ele ajudando outros a chegar lá, para te acompanhar, para te fazer companhia, para crescer junto.